Então, Abia, eu passo a palavra para você. Você tem entre 30, no máximo 40 minutos estourando para fazer a apresentação, certo? Então, pode ficar à vontade. Eu vou desligar aqui a minha câmera aqui, certo? E meu áudio. Ok. Eu vou apresentar a tela, só um minuto. Bom, acredito que já está sendo apresentada a minha tela, então estarei dando início à apresentação do meu trabalho. Quero desejar boa tarde a todos que estão aqui presentes, que aceitaram o convite para estar participando desse momento juntamente comigo. Também quero destacar aqui o agradecimento aos professores que aceitaram o convite para a banca, o professor Antônio e ao professor... Eliardo, perdão. Estarei dando início à apresentação do meu trabalho, titulado Aplicação de Cadeias de Markov em Música, trabalho orientado pelo professor e doutor Bruno Monte de Castro. Essa é a divisão do trabalho: introdução, metodologia, aplicação e resultados, considerações finais, e as referências seguem a mesma ideia e lógica da monografia escrita. Existem diferentes formas de definir a música, e uma delas, talvez a mais simples, inspirado nos escritos do portal do MEC, diz que a música ela é uma forma de expressão artística resultante da junção de sons e silêncio ao longo do tempo. Em resumo, a gente pode definir a música como arte, uma vez que ela é uma forma de expressão artística e, assim como o caso da dança, do teatro, a pintura. Porém, segundo Correia, na sua dissertação, ela comenta que é necessário 2 domínios humanos para poder entender e processar a música: o domínio da subjetividade abstrata e o domínio da objetividade abstrata. A subjetividade abstrata está mais relacionado à parte mais artística que o ser humano ele tem a capacidade de desenvolver, e a objetividade abstrata está mais voltada para a parte lógica e matemática que a música tem. E qualquer pessoa aqui que já tenha estudado, nem que seja o mínimo da teoria musical, certamente já deve ter percebido como matemática tem ali por trás de uma música. E é justamente devido a esse segundo domínio, que a gente chama de objetividade abstrata, a parte lógica e a matemática, que assim como o ser humano, um computador, ele também consegue ter todas essas ideias, claro que com o ser humano ali por trás, conseguindo ajustar certos códigos e algoritmos, a gente pode ter uma seguinte questão em aberto: seria possível um computador ele compor e criar música assim como o ser humano? A resposta é que é possível, e a esse tipo de composição chamamos de composição algorítmica, que é a composição que permite a criação de música através de computadores. A utilização desses algoritmos se deu início mesmo antes da popularização de computadores, sendo utilizado na composição de algumas obras de músicos como Mozart e John Cage. Destaque para o Mozart, que inclusive chegou a criar uma espécie de jogo de dados, e a partir desse joguinho de dados e uma tabela ali onde ele tem alguns compassos musicais, ele acabava criando minuetos. Então ele tentou unir a matemática que ele gostava e juntar com a música e ali fazer composições. Só lá pela década de 50, em torno de 1956, mais ou menos, é que a primeira peça, que foi resultante 100% da composição feita por computador, surgiu. Essa peça que está escrita aqui o nome, e ela foi criada pelos pesquisadores americanos Helo e Isaacson. A partir de então, dessa primeira peça, muitas outras linhas de pesquisa surgiram para tentar criar música a partir de algoritmos, utilizando também diferentes métodos de composição e diferentes métodos estatísticos ou matemáticos para poder reproduzir. Alguns deles listados aqui: redes neurais, automatas, algoritmos probabilísticos, fractais, cadeias de Markov, dentre outros.
O objetivo geral desse trabalho é propor um modelo para a criação de novos trechos musicais, a partir de uma música que a gente já tenha conhecimento, que já exista, digamos assim, no nosso mundo, utilizando cadeias de Markov. Nesse trabalho foi utilizado software, linguagem R, para poder extrair e reconhecer certos padrões nessas músicas que já existem, digamos assim. Os objetivos específicos estão todos listados aqui, e basicamente posso resumir que é apresentar uma revisão com conceitos e propriedades sobre a cadeia de Markov e, além disso, mostrar a implementação de algoritmos e fazer a aplicação dentro da música. Antes de definir o que é uma cadeia de Markov, é importante definir o que é um processo estocástico, uma vez que a cadeia de Markov é também um processo estocástico. A definição mais formal eu tenho aqui, que diz que um conjunto de variáveis aleatórias, xt, ordenadas no tempo e contidas em um espaço de probabilidade, assumindo valores em um conjunto E, que a gente chama de espaço de estados, é um processo estocástico. Em outras palavras, digamos assim, um conceito um pouco mais simples, nós podemos entender o processo estocástico como uma sequência de variáveis aleatórias, mas que possuem uma certa sequência ao longo do tempo e estão relacionadas a um único evento. Trouxe aqui para poder exemplificar uma situação. Suponha que sejam coletadas temperaturas das capitais dos 9 estados que compõem a região nordeste do Brasil, num determinado dia. Então, vou lá no Google, pesquiso todas as minhas temperaturas e estou aqui verificando a temperatura nas 9 cidades que compõem ali a região nordeste. Só que a gente observa que o período de tempo está fixo. Todas as temperaturas estão relacionadas ao dia 7 de setembro de 2021, às 11 horas e 2 minutos, e estão relacionadas a 9 cidades diferentes. Então, devido a esses dois motivos, a conclusão é que essa situação ela não ilustra um processo estocástico. A segunda situação que eu tenho é, supõe agora que sejam escolhido apenas uma capital e a temperatura seja acompanhada ao longo de vários dias. Então, novamente, vou lá e acompanho a temperatura ao longo de 9 dias, eu acho, da cidade de Natal. Então, a gente já percebe aqui que o período de tempo ele não está mais fixo, está variando. Todas as temperaturas estão relacionadas a uma mesma cidade, que no caso é Natal RN, e devido a essas duas condições, eu posso concluir que essa situação ela ilustra, sim, um processo estocástico. A ideia, então, do processo estocástico é essa, variáveis ordenadas ao longo do tempo e que estão relacionadas a um único evento, em resumo. Além disso, o processo estocástico ele sempre está relacionado com algo que a gente define como espaço de estados. Espaço de estados são todos os valores que a minha variável pode assumir. A exemplo, se eu estiver trabalhando com a idade ela só assume valores positivos, logo o meu espaço de estado deve ser apenas os valores positivos. Se eu estiver trabalhando com a temperatura, que pode assumir valores negativos, então meu espaço de estados ela pode assumir valores negativos e também positivos. Além disso, não necessariamente o espaço de estado precisa ser numérico, mas ele também pode ser letra, pode ser símbolo, depende muito do que você estiver trabalhando. Eu posso classificar um processo estocástico segundo o espaço paramétrico do tempo t ou segundo o espaço de estados. Da seguinte maneira, se meu espaço de tempo ele é finito, eu classifico como processo estocástico em tempo discreto. No entanto, se meu processo estocástico, o tempo que eu estou trabalhando, ele é infinito, defino como processo estocástico em tempo contínuo. Ideia similar segue se eu classificar segundo meu espaço de estados. Se meu espaço de estados é um conjunto finito, processo estocástico discreto. Se ele for infinito, processo estocástico contínuo. Uma outra definição, antes de definir exatamente o que é cadeia de Markov, é a de um processo estocástico homogêneo no tempo. O processo estocástico homogêneo no tempo, ele é definido assim se ele obedecer a esta propriedade que eu estou apontando aqui. Basicamente, essa propriedade diz o quê? Que a probabilidade entre dois estados, em quaisquer dois momentos distintos, depende simplesmente da diferença entre esses momentos. Um exemplo para poder contextualizar melhor. Seja Xn um processo homogêneo no tempo.
Então, se esse processo ele é homogêneo no tempo, segue que a minha probabilidade de x no tempo 2021 ser igual a 10, dado que no tempo 2020 é igual a 5, é igual a probabilidade no x do tempo 2 ser igual a 10 e no tempo 1 ser igual a 5. O que, é que tem de interessante aí para poder classificar como homogêneo no tempo? Estou sempre calculando a probabilidade de um determinado processo assumir um valor x, dado y, são os mesmos valores, porém em tempos diferentes, mas que a diferença entre esses tempos são iguais. Então, observe, 2021 menos 2020 é igual a 1, que é igual a 2 menos 1. 57 menos 49 é igual a 8, que é igual a 20 menos 12. Por isso que se o processo é homogêneo no tempo, é verdade essas informações. Dado todos esses conceitos e definições, podemos definir o que é um processo estocástico, perdão, o que é uma cadeia de Markov. Então, considere um processo estocástico discreto, em tempo discreto e homogêneo no tempo. Se essa propriedade aqui, ela é satisfeita para qualquer n maior do que zero, então o processo ele é cadeia de Markov. Essa propriedade nos diz basicamente que a probabilidade do meu evento futuro depende apenas do meu passado mais recente. Então, exemplificando, se eu quisesse saber a probabilidade da temperatura em Natal amanhã ser 30 graus, por exemplo, eu não precisaria ver a temperatura hoje, a temperatura ontem, antes de ontem, não precisaria analisar tudo isso e apenas a temperatura no dia de hoje, porque eu estaria trabalhando com o meu evento relativamente anterior. Toda a cadeia de Markov ela está associada também a uma matriz de transição. A matriz de transição ela é definida, ela é dada por uma matriz quadrada em que seus elementos correspondem à probabilidade de um evento passar do estado presente para o estado futuro. E além disso, esses índices P, abre parênteses, R barra Q, a gente lê como a probabilidade de R dado Q, e ela representa a probabilidade de um evento passar do estado Q para o estado R e precisa obedecer essas duas condições que estão listadas no item A e item B. Probabilidade de R dado Q, ela deve ser maior ou igual a zero, faz total sentido, a gente trabalha com probabilidade e a gente aprende desde muito cedo que a probabilidade não assume valores negativos, e o item B, que é a soma dessas probabilidades com o R variando dentro do meu espaço de estados, deve ser igual a 1, isso a gente consegue provar, inclusive pelo segundo axioma ali, que a gente vê em Prob 1. Então, eu tenho aqui um exemplo de como essa matriz é montada. Suponha que em Natal, alfa seja a probabilidade de chover em um dia, dado que no dia anterior também choveu, e beta a probabilidade de chover em um dia, dado que no dia anterior não choveu. A matriz de transição para esse processo markoviano é dado deste modo que está descrito aqui. Então, a probabilidade de chover, dado que no dia anterior não choveu, é alfa, de chover, dado que no dia anterior não choveu, é beta, e a probabilidade de não chover, dado que no dia anterior choveu, essa informação não é dada no enunciado do problema, mas por esta condição que a gente viu que a soma nas linhas da matriz, em resumo, deve ser igual a 1, fica fácil encontrar que essa probabilidade é 1 menos alfa, e de não chover, dado que no dia anterior também não choveu, 1 menos beta, então se a gente somar cada uma dessas linhas, a gente vai encontrar o valor 1, já obedece ali aquela condição. Um modo alternativo para poder representar a matriz de transição é dado por meio do diagrama de transição de estados, está aí nessa figura, e a informação é exatamente a mesma. Digamos que é como se fosse a forma desenhada daquela matriz. A direção para que essa flecha ela vai apontando, basicamente, mostra a probabilidade de passar de um determinado estado Q para o estado R. Tem uma outra definição alternativa para a cadeia de Markov, que é dada da seguinte modo. Seja Xn um processo que admite valores em um conjunto de espaços E. Então, se existe uma função que ela me leva do meu espaço de estados vezes um valor ali dentro do intervalo 0,1 de volta para o meu espaço de estados, eu posso considerar esse processo como uma cadeia de Markov. Essa definição ela parece ser um pouco mais complicada, mas ela é muito utilizada para poder simular valores da cadeia de Markov. Então, eu trouxe aqui um exemplo
para poder entender como é que podemos utilizar essa definição na prática. Então, considere um processo estocástico com alfabeto, que no caso é o espaço de estados, todos os valores que a minha variável pode assumir. Então, com alfabeto é igual a 0, 1 e com a seguinte matriz de transição associada. Passo inicial é escolher o primeiro valor para a minha amostra. Então, esse primeiro valor eu seleciono a partir do meu espaço de estados, pode ser qualquer um, não existe condição prévia para isso, e por opção eu escolhi o 0. Escolhido esse valor, o passo seguinte é gerar valores a partir de uma distribuição uniforme. E aí é que tá, a gente pode usar o R, pode usar outro mecanismo que desejar para poder gerar esses valores, e com base nesses valores, e com base nessa condição, a gente consegue obter os próximos valores a serem gerados da minha cadeia. O xn mais 1, ele será 0 se o valor da minha uniforme ele é menor do que a probabilidade de 0 dado o meu valor anterior, e será 1 nesse caso, se o valor da uniforme gerado ele é maior do que a probabilidade de 0 dado x. Nesse exemplo, foram gerados 9 valores da uniforme através do R, e com base nesses valores, como é que é montado, então, essa sequência? Tem aqui a matriz, tem uma tentativa de representar a matriz em forma de desenho, e aqui a minha tabela com a amostra. Basicamente o meu próximo valor, ele vai ser 0 se o valor da minha uniforme, ele é menor do que 0,6. Se ultrapassar o 0,6, passa a ser 1, o próximo valor. Estando na linha do 1, se o valor da uniforme for menor que 0,3, é 0. Se for maior, permanece no 1. Exemplo aqui, meu x0 ele é 0. O valor da minha uniforme primeiro que eu gerei foi 0,43, então olha aqui na linha do 0. 0,43 está aqui dentro. Então, o próximo valor é 0, como está aqui. 0,10, outro valor da uniforme. Então, olhando aqui, o 0,10 está aqui dentro desse espaço, o próximo valor é 0. Gerei outro valor, 0,47. 0,47 ainda está aqui, portanto, o próximo valor é 0. 0,76 ultrapassou, então, o próximo elemento da minha amostra é 1, como está aqui. Depois gerei outro valor, 0,30, está exatamente aqui. Como não é maior, passa a ser 0, por isso voltou para 0. Gerei outro valor, 0,72, está aqui. Então, o próximo valor é 1. E a ideia segue similar e a gente consegue obter uma amostra do tamanho que a gente desejar. Quando a gente trabalha com amostra, aprendemos na disciplina de inferência que precisamos de estimadores para poder gerar estimativas a partir de um parâmetro. Nesse trabalho, a gente vai mostrar como é que obtemos esse estimador para o parâmetro de interesse, que são as probabilidades de transição, utilizando a inferência clássica, que é um dos caminhos que a estatística pode seguir. Existe a parte da inferência bayesiana, inferência clássica, mas nesse caso a gente apenas ficou com a inferência clássica para poder mostrar para vocês como obter esse estimador. Então, desse modo, considere a seguinte sequência gerada a partir de uma cadeia de Markov. Então, eu estou aí do elemento x0 até o x1. A função de verossimilhança da amostra, ela pode ser obtida desse modo, através da probabilidade conjunta da minha amostra. Com isso, com essa probabilidade conjunta, pela condição de Markov, a gente sabe que a probabilidade de um evento futuro depende apenas do passado mais recente. Portanto, eu posso quebrar essa probabilidade conjunta em pequenos pedaços, como dado aqui, probabilidade do x0 ser igual a x0, vezes a probabilidade do x1 ser igual a x1 dado x0, e assim até xn dado xn menos 1. E ainda posso resumir essa notação através do meu produtório, como está descrito aqui. Feito isso, a gente cria uma função, digamos assim, a função NNQR, como eu estou chamando, e a gente chama essa função de função indicadora. Ela basicamente vai contabilizar a quantidade de vezes que o símbolo Q seguido do símbolo R aparece na minha sequência que eu estiver trabalhando. Com isso,
eu posso, então, representar esse produtório desse modelo. Justamente por quê? Porque, se a gente lembrar, a cadeia de Markov é um processo homogêneo no tempo, então a probabilidade ela permanece a mesma, dependendo apenas da diferença entre os tempos. Então, por isso que essa igualdade ela é verdadeira. Com essa notação, transcrevo aqui a minha função de verossimilhança e posso tomar, no caso, o meu logaritmo, aplicando ali as propriedades do logaritmo, encontro este valor aqui. E aí o passo seguinte é justamente calcular as derivadas. Só que para calcular as derivadas, sabendo dessa restrição, aprendemos também lá em cálculo 2 que o método é utilizando os multiplicadores de Lagrange. E é o que é utilizado aqui. Então, considere essa constante lambda pertencente aos reais e essa função lambda p, definida desse modo, que eu tenho logo da minha função, somada desse outro elemento aqui. Esse elemento, em teoria, digamos assim, ele não vai estar alterando esse meu valor, por quê? Porque esse somatório ele é 1. Então, se eu faço 1 menos 1, eu obtenho 0, multiplicado pela constante lambda, eu tenho 0, então estou somando tudo isso com 0. Teoria, digamos que ele não vai fazer diferença, mas na prática, na hora de derivar, é importante. Então, considerando essa função, calculo as derivadas parciais em relação à lambda e em relação à probabilidade, e encontro esses dois valores aqui. Com base nessa equação 2, eu posso isolar, digamos assim, meu estimador, melhor, a minha probabilidade para encontrar uma função para o meu estimador. Então, utilizando aqui esse processo, né, para poder isolar, eu encontro como estimador da probabilidade este valor. Lembrando ainda dessa propriedade, eu posso fazer aqui um pouquinho de álgebra, digamos assim, e aplicando aqui algumas propriedades, eu encontro um valor para a lambda, e substituindo nessa fórmula, eu encontro aqui o meu estimador para as probabilidades de transição, que é utilizado nesse trabalho também. Aqui eu trago um exemplo de como podemos utilizar essa fórmula de forma bem breve. Eu preciso pegar essa minha sequência de variáveis, contar quantas vezes aparece o símbolo A seguido do A, símbolo A seguido de B, B seguido de A e B seguido de B, contabilizo, aplico a fórmula, encontro as minhas probabilidades. Encontradas essas probabilidades, posso montar a minha matriz de transição e é basicamente esse o processo. Dado todas essas definições e pensando um pouquinho no campo da música, segundo o que esses próprios autores escreveram, é fácil perceber que as melodias podem ser entendidas como uma sequência de eventos discretos, de tal modo que podemos representá-las como um modelo de cadeia de Markov discreto, até porque faz muito sentido, né? Naturalmente, a gente não escuta uma música que não tenha fim, ela tem começo e tem fim. Então, já estou trabalhando ali com um processo discreto em tempo finito, porque é discreto, obviamente, e eu posso utilizar ali diferentes elementos da música para montar a minha sequência. Pode ser nota, pode ser tempo de duração, acorde ou qualquer outro elemento. Especificamente nesse trabalho, foi considerado os elementos da música, nota e tempo de duração de cada nota para poder realizar a aplicação. Passo a passo foi o seguinte: a transcrição das músicas para o R. Então, a partir de uma partitura, a gente fazia a transcrição da música para o R. Após isso, fazia a construção da matriz com as estimativas para as probabilidades de transição, a partir tanto para as notas como os tempos de duração da música inicial. Com essa matriz eram geradas amostras e a partir dessas amostras geradas eram criadas novas melodias ou apenas um trecho musical. Tenho aqui um exemplo de como foi feito esse processo. Era pego então a partitura, com isso aqui, e a partir daí a gente transcrevia os elementos. Se eu fosse tocar essa partitura, eu precisaria saber a nota e o tempo de duração daquela nota. Então, basicamente isso que eu fiz aqui. Por exemplo, só para informar, eu acabei não dizendo antes, a forma que eu transcrevi aqui as notas foi utilizando a mesma notação das cifras. Então, D representa a nota Ré, Lá representa
melhor, A representa a nota Lá, basicamente essa é a ideia. Não vou entrar em muitos detalhes, mas é isso. Então, por exemplo, esse símbolo está me informando que eu tenho a nota Ré, que dura um tempo, assim como esse e esse símbolo também. Já aqui, esse símbolo está me informando que eu tenho a nota Lá com meio tempo. Então, por isso que eu tenho aqui Lá com meio tempo. E assim eu transcrevi toda a música. Forma de vetor. Aí a gente conseguia formar uma base de dados, digamos assim, como mostra na imagem. Aqui eu tenho a estrofe completa da música que serviu para fazer esse experimento, a canção Castelo Forte, do Martinho Lutero. Então, transcrevi toda essa partitura em forma de 2 vetores, como eu tinha mostrado no slide anterior. Essa música, ela tem, eu acredito que são 4 ou 5 estrofes, mas basicamente é repetido. Quando acaba aqui, volta para cá e assim vai. Então, eu resolvi, por opção mesmo, transcrever para o R apenas a primeira estrofe, que foi utilizada para gerar os experimentos. Foram calculados aqui a matriz de probabilidade de transição para as notas, então a gente já observa aqui que nessa minha primeira cadeia, eu tenho um espaço de estados de tamanho 9, são todas essas notas, e tem que fazer aqui algumas considerações importantes. Por exemplo, a probabilidade de ter uma nota Lá seguida da nota Si na nova música gerada é 0,65. E a probabilidade de eu ter uma nota Lá seguida da nota Lá é 0,07. Então, a gente vê que essa probabilidade é maior, portanto, quando eu gerar uma amostra, é mais provável que tenha nota Lá seguida de Si do que Lá seguido de Lá novamente, uma vez que a probabilidade é maior. Por outro lado, Lá seguido de Dó sustenido, a probabilidade deu zero. Então, não significa que eu gerando uma nova melodia não possa ter a ocorrência de Lá seguido de Dó sustenido. Pode. Porém, muito provavelmente com a probabilidade muito baixa e bem próxima de zero. Já. Uma outra consideração importante é que as notas que não fazem parte do meu espaço de estados não podem aparecer na minha próxima melodia. Por exemplo, o Ré sustenido não fazia parte dessa música inicial, então na próxima música que eu gerar não vai ter como aparecer essa nota. No máximo, pode aparecer todas essas ou menos, mas notas que não estão aí não tem como aparecer, é impossível. A interpretação segue similar para a matriz de transição com tempo de duração. Calcular essas matrizes, o passo seguinte, como eu já tinha comentado, era de gerar amostras. Então, eu fiz 2 experimentos. O primeiro considerando uma amostra de tamanho 50, então foram gerados uma amostra de tamanho 50 para as notas e uma amostra de tamanho 50 para os tempos de duração, e o segundo experimento de 300, tamanho 300, seguindo a mesma lógica. Porque eu escolhi esses valores, não teve um porquê exatamente, mas o 50 porque eu queria uma amostra com um tamanho menor do que a quantidade de notas da música inicial, e 300 por ser uma quantidade maior do que a quantidade de notas que eu tinha na minha música inicial. Aqui eu tenho a imagem, a figura da partitura do primeiro experimento, de 50 notas, primeira música que foi gerada. E aqui eu tenho as estimativas para as probabilidades de transição, tanto para as notas como os tempos de duração. A gente já verifica nesse primeiro experimento que foi utilizado menos notas do que a música inicial. Muito provavelmente aquelas outras notas não apareceram porque eu tinha uma amostra pequena e aquelas probabilidades eram bem menores de ocorrer. Então, talvez seja por isso. Não sei exatamente. As considerações que eu tenho sobre essa música é basicamente que eu, quando escutei, ela, ao meu ver, pelo menos, não parecia muito com a música inicial. O que é, digamos, um ponto positivo, pois ninguém vai poder dizer que eu copiei e colei uma música que já existia. E o segundo ponto é porque, às vezes, parece que quando a música acabou, especificamente nesse caso, ela não acabou, e sim que foi interrompida. Sobre isso, talvez seja pelo fato de que não existe uma condição ali prévia, não sei, de repente. Seria algo a ser investigado, talvez, em outro estudo, que a gente comenta mais à frente.
O segundo experimento foi utilizando as 300 notas e a partitura está escrita aí. Aqui eu tenho as probabilidades de transição, a matriz com essas probabilidades. Nesse segundo caso, a gente já verifica que foram utilizadas todas as notas da minha música inicial. As estimativas estão um pouco melhores e muito provavelmente ficariam muito mais próximas da matriz original, quando cada vez mais que eu aumento o tamanho da minha amostra. Aqui eu tenho para os tempos de duração. E nesse caso, o outro detalhe que eu tenho a falar sobre essa canção é que, nesse caso específico, o final da música, segundo o meu ouvido, sempre deixando claro, não pareceu que realmente ela tinha sido interrompida. Pareceu ser o final. Não sei se talvez por ser maior, mas aí seria algo que seria melhor ser investigado um pouco mais. Tanto a música original como os experimentos podem ser conferidos através desse link aqui. As considerações finais sobre o trabalho é basicamente que esse trabalho ele tinha por objetivo propor um modelo para a composição das novas melodias, utilizando cadeias de Markov. Fizemos isso através da transcrição das notas e tempos de duração de cada uma dessas notas por meio de vetores. A partir dali foram geradas amostras, calculadas as estimativas para as probabilidades de transição. Depois transcrevemos tudo com muito carinho para cada partitura, como eu mostrei e apresentei para vocês. Os dois resultados que foram obtidos foram relativamente bons, digamos assim, uma vez que, no mínimo, as notas estavam dentro da tonalidade. Então, pelo menos alguma coisa que é possível se ouvir, a gente obteve, o que é bom. Talvez, muito provavelmente, se a gente tivesse escolhido, vou até usar essa expressão, me perdoe, mas tipo, na doida, pegando assim, eu vou pegar essa nota, essa outra, provavelmente não teria ficado um resultado tão bom. Então, nesse ponto aí, ganhamos, digamos assim. Além disso, as músicas elas não tinham muita aparência, não pareciam muito com a melodia original, o que é também um ponto positivo. Só que aí, eu diria que como ponto negativo tenha ficado só essa questão de que, em alguns casos, pode parecer que a música não acabou e que ela foi interrompida. Basicamente, é isso. Mas fica como uma sugestão até para trabalho futuro, poder talvez criar uma condição ali para poder verificar como pode ser a finalização das músicas, utilizar talvez cadeias com memória de alcance variável, para poder verificar e comparar se os resultados são melhores, piores, ou não sei, como se dá no mesmo. Que eu tenho algumas referências de trabalhos que serviram como base, e muito obrigado a todos. Muito obrigado, Abia, pela apresentação. Eu vou encerrar aqui a gravação, certo? Só para aqui.